Hoje é aniversário do nosso Rio São Francisco, que completa 522 anos. E você vem acompanhando essa semana a nossa série Velho Chico, Rio de Histórias, em homenagem a esse patrimônio natural brasileiro. Hoje, na última reportagem, você vai conhecer histórias de ribeirinhos que mantêm uma relação de amor e cuidado com o Velho Chico, que, assim como ele, tiveram suas vidas transformadas ao longo de décadas com as mudanças e impactos ambientais enfrentados pelo São Francisco. Pra defender o rio, eu viro carranca. Pra defender o rio, eu viro a mãe d'água. Pra defender o rio, eu viro o nego d'água. Música para ouvir, cantar e refletir. O Rio São Francisco passou a ser tema das canções de Roberto Malvezzi desde que chegou à região na década de 80. Vou deslizar essas tuas águas, vou nadar sem mágoas, deixo-me levar. Quando eu cheguei em Juazeiro pela primeira vez, eu parei às margens do Rio São Francisco. E aquilo para mim era um encontro com um sonho, um símbolo do povo brasileiro, um símbolo da história do Brasil. E como diz a lenda que quem bebe da água do Velho Chico não vai mais embora, a região ribeirinha virou morada para o ativista paulista. Hoje ele é uma voz ativa em defesa do rio. A gente, quando fala em revitalização do Rio São Francisco, a gente fala em devolver vida ao rio. Que ele tenha suas matas, que ele tenha seus peixes, que ele tenha seu povo, que ele tenha sua biodiversidade, não só um canal de água. É como nós colocamos na nossa música do Belo Chico. Vou deslizar nessas tuas águas, vou nadar sem mágoas, deixo-me levar e mergulhar no mistério profundo, pois é no teu mundo que eu quero ficar. Esse mesmo rio que inspira o Roberto Malvezzi é fonte de vida para a Dona Maria Aparecida, uma mulher de fortes raízes ribeirinhas que há quase 50 anos tira das águas do Rio São Francisco a sua principal fonte de renda. O Rio São Francisco, para mim, representa vida, fonte de renda, fonte de vida, porque através do Rio São Francisco, hoje muitos pescadores tiram o seu sustento de dentro dele. Uma história que mesmo a pouco mais de 400 quilômetros de distância, muito se aproxima do morador do povoado de Quixaba, em Glória. Hoje, com 78 anos, mantém com muita firmeza o ofício de construir redes de pesca. A pescaria eu só deixo quando eu fechar os olhos. Quando eu disser, eu morri, aí os outros tomam conta, mas quanto não, eu não deixo. Mais de 18 milhões de pessoas vivem ao redor da bacia do Rio São Francisco. E é aqui no norte baiano que se encontra um dos maiores lagos artificiais do mundo, a barragem de Sobradinho, que além de gerar energia elétrica, é uma das principais fontes de recursos hídricos do país. Mas por debaixo de todo esse espelho d'água, ao longo de cerca de 320 quilômetros de extensão, se escondem muitas histórias e memórias. Em sua calçada, seu expedito limpa as folhas trazidas pelo vento. Diferente das lembranças da antiga comunidade onde morou até os 21 anos, antes da construção da barragem, que jamais serão varridas pelo tempo. Naquela época lá a gente morava num lugarzinho que se chamava Juacema. Juacema, a gente tinha tudo na vida. A gente tinha a sua rocinha para plantar sua batata, seu feijão de arranca, seu feijão de corda, sua mandioca. A barragem começou a ser construída em 1972 e foi inaugurada em 1978. Na época, 4 cidades foram inundadas: Casa Nova, Remanso, Pilão Arcado e Centro-Sé. O lago possui uma capacidade de armazenamento de pouco mais de 34 bilhões de metros cúbicos. Seu expedito, que hoje tem 76 anos, na época precisou sair de casa com seus 2 filhos e deixou tudo para trás. O rio veio e subiu, bem verdade. Cobriu, entrou na Caatinga, mas só que as terras, umas é provada e outras não é.
E hoje você planta na vazão do rio, ele está aqui hoje, quando é amanhã ele está com distância de 50 metros. Histórias que permanecem vivas e que hoje são compartilhadas com outros membros da família. A exemplo do Antônio, que na época da construção tinha apenas 6 anos de idade e que sabe bem que a vida das famílias atingidas pela barragem mudou completamente. Antigamente era dominado por Deus, Deus era quem fazia todos os controles dele, de encher e vazar. Hoje ele enche e vaza pela conta dos homens. 2 gerações marcadas por um fato que mudou a vida de centenas de famílias. Histórias que mesmo a quilômetros de distância se entrelaçam no mesmo percurso por onde correm as águas do rio, que há 522 anos é fonte de vida e esperança, principalmente para os ribeirinhos, que lutam em prol da preservação de sua maior riqueza, o Rio São Francisco. O Rio São Francisco, algumas décadas de completar, matando a fome e a sede, muita gente que aqui está. Eu não posso deixar do nosso rio falar, Deus me dando a oportunidade de um dia te salvar.